Olha bem o sorriso desse menino. A bicicleta era reformada de um de seus irmãos mais velhos. Mesmo assim, teve o status de presente de Natal. O sorriso dele não nega. Ele acaba de conseguir pedalar sem as rodinhas auxiliares. Pessoal, essa é a casa que eu nasci. E aquela criança da fotografia sou eu aqui mesmo nesse lugar. E hoje vocês vão conhecer aonde eu comecei a fazer as minhas primeiras aventuras de bicicleta. A primeira coisa que senti ao começar a pedalar foi que as minhas fronteiras se expandiram. Eu costumava brincar na minha rua e na minha quadra, mas com a bicicleta, minhas fronteiras passaram rapidamente para os limites do próprio município. Quando eu cheguei aqui na região da estação ferroviária, eu sabia que eu estava no limite, né, do município. Do lado de cá é a cidade, para onde cresceu a cidade foi para lá, e para o lado de cá já não tinha mais nada. Assim, só tinha, acho que era IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café. Aqui a gente vinha e aquela torre ali era uma caixa d'água, e eu tentava subir nela, mas eu tinha medo, porque ela era muito alta para mim naquela época. Uma coisa que eu já não tinha coragem de fazer. O que a gente gostava de fazer mesmo é trazer moeda, né? Moeda velha, antiga, né? Inflação, né? A gente colocava em cima do trilho de trem. Aí quando o trem passava, ela esticava assim, virava uma ficha assim, né? Pro lado de lá, se eu continuasse, ia para Chavantes. E era uma estrada que estava cheia de canavial. A transição entre o café e a cana já estava bem grande, já tinha bastante cana, né? Aí eu falei, por que não, né? Aqui em Pau Sul já tinha esse monte de plantação de cana. E era mais ou menos perto da cidade já. Aqui o caminho já que vai lá para Chavantes. E a criançada, eu, né, vinha tudo, né, assim, que tinha bicicleta, né, vinha para chupar cana. Naquela época eu não podia ter um canivete, era muito perigoso uma criança daquela idade andar com um canivete. Mesmo porque era caro, né, não tinha R$1,99 e tudo mais. Então o que a gente fazia? A gente pegava a cana já estava madura, a gente quebrava ela e batia no mourão de cerca. O mourão de cerca geralmente tem umas pontas assim, aí ele ia quebrando aquela casca mais dura da cana e a gente ia roendo e ia chupando assim. E era uma delícia esse sabor, não só pelo doce da cana, mas por ter vivido essa aventura de bicicleta. É interessante como são as quebras de paradigmas. Primeiro a minha quadra, depois os limites da cidade e depois o que vem depois. A meta agora é o que está mais para lá, um pouco mais longe. Que tal ir até a Fazenda Palmeiras, 7 km de distância? Esse aqui é o terreirão de secar café da Fazenda Palmeiras. Eu me lembro como se fosse hoje quando eu cheguei aqui de bicicleta. Porque eu senti um baita de um sabor de aventura. Não foi fácil para eu achar um companheiro para vir até aqui. Ninguém da minha idade queria fazer esse troço. Só o meu primo Miguel, que ele é meio doidão, né? Aí ele falou, não, vamos nessa, a gente tá junto. Aí a gente saiu assim, super despreparado, cara. Não levava água, não levava ferramenta. A minha preocupação mesmo era minha mãe descobrir que eu tinha vindo aqui de bicicleta. Depois de pedalar por 7 km em estrada ruim, só inclemente, quando cheguei aqui no terreirão, nossa, a sensação foi igual como se eu estivesse pedalando pelas nuvens. Eu nunca senti nada assim. Eu tinha à minha disposição uma superfície enorme, perfeitamente plana, sem nenhum carro, nem obstáculos, nada na frente. Eu podia virar para um lado, para o outro, era só pedalar. Eu tenho várias lembranças de quando eu era criança. Eu faço aniversário no dia de Natal.
E acaba que eu ganho presente praticamente uma vez por ano. Então eu tenho uma tendência a ter boas recordações dessa data. Mas quando eu lembro das aventuras de infância, eu tenho um gosto bem especial. É como se fosse o sabor do agridoce. São duas coisas antagônicas, assim, que têm o mesmo paladar. É difícil até de descrever. Quando a gente voltou, começou uma chuva desgraçada. A gente já estava super cansado. E chuva aqui nessa região, aqui é terra roxa. A terra vira uma placa, ela gruda tudo. Então ela travava a roda, a cada 5, 6, 7 metros a gente tinha que tirar todo o barro da roda para continuar a chegar em casa. O esforço era desumano. Quando a gente chegou em Pau Sul, no asfalto, foi uma conquista. E eu comecei a aprender a gostar desse sabor de aventura. Mas para quem já fez 7 quilômetros, por que não fazer 10 quilômetros então? Para chegar aqui não foi fácil de nenhuma maneira, cara. Eu tinha lá os 13, 14 anos de idade e eu falava que eu queria vir acampar no Campo de Pau Sul. Era uns 10 quilômetros da cidade, a gente chamava ele de balsa. Minha mãe não achava certo isso aí, ela tinha medo, porque era uma coisa assim, muito perigosa, né? Mas eu insistia com ela que eu queria e tal. E ela falou, até que chegou um dia que ela falou assim, vai, mas tem uma condição. A minha mãe falou que queria dar uma barraca para mim, ela queria que eu fosse com uma barraca. E aí ela falou assim, não, então eu vou dar no Natal, alguma coisa assim. Eu não sei se ela queria ganhar tempo, quem sabe eu ia esquecer esse troço todo, nem desistisse, né? O fato é que eu só fazia aniversário no Natal, era o único dia que eu ganhava alguma coisa, né? E ganhar uma barraca nessa época era, top de linha, topei, vamos lá. Mas o problema é o seguinte, que nessa época uma barraca pesava 14 quilos, era feita de tubo de metal, era uma barraca canadense, né? E lona grossa e tal. E eu tive que vir aqui com uma bicicleta, meio que cargueiro assim. Aí eu punha aqui na bicicleta, aquele monte de tralha, porque eu ia ficar pelo menos uma semana lá. E assim, não tinha comida liofilizada nem nada, né? Eu comprava o que para comer? Eu passava uma semana inteira, café da manhã, almoço e janta, comendo pão com mortadela. Eu estou dizendo, o mesmo pão e a mesma mortadela que ficava no sol, na barraca, o tempo todo. Então, essa subida aqui, ó, que é o matão que chama, até aqui ele sobe, então é mais ou menos 5 km de subida e 5 km de descida. Então, na subida não dava nem para pensar em pedalar. E na descida não dava nem para pensar, porque aqueles freios ruins, aquelas bicicletas sem marcha, né? Então também eu trouxe a bicicleta, era meramente para carregar a carga, era só empurrando e estamos segurando para a descida, né? Mas todo esse esforço, você vai ver que vale a pena, a gente já chega na balsa. Aqui é um lugar pacato, silencioso, fora de final de semana e temporada assim, não tem ninguém, não tem praticamente nada para fazer, é igual naquela época. Eu ficava o dia inteiro caminhando, subindo o morro, depois eu ia nadar e assim, depois ia comer alguma coisa, né? Que nem eu falei, eu trazia só pão com mortadela e era o mesmo pão, a mesma mortadela para a semana inteira. E tem um ditado velho que fala assim, o que é do homem o bicho não come, isso não é verdade. Eu deixei lá um dia o pão com mortadela, os cachorros vira-lata que andam por aqui, foi lá e comeu tudo minha mortadela, eu tinha que comer só o pão naquele dia lá, nem isso sobrou. Mas pessoal, no fundo eu queria mais era mostrar como que foi a minha entrada nas aventuras, e eu imagino que muita gente fez alguma coisa parecida quando era criança. Se você quiser contar pra gente, deixa lá nos comentários que eu vou ficar feliz de ler. A gente pensa em mostrar mais, com mais cuidado, tudo que tem aqui. Aqui nesse campo, por exemplo, está fechado agora por causa do Covid, né? Mas essa região é bem interessante. Se vocês gostarem mesmo, a gente talvez faça até um guia para o pessoal vir visitar toda essa região. Muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar o seu like e um forte abraço. Tchau!